Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Estamos em Êxodo capítulo 32, parte 3 hoje, episódio 252, terceira temporada. Tudo bem com vocês? Que alegria tê-los de volta para nós juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Vamos hoje ver Moisés retornando ao acampamento e toda a consequência dele voltando do monte, a adoração do bezerro ali daquele povo, aquela confusão. Vamos ver no que vai dar isso, vamos ver que lições nós temos para aprender aqui para os dias de hoje. Vamos lá. Então, nós vemos que do versículo 15 ao 25 do capítulo 32, que você vai ler com calma e depois vai vir para cá ouvir a nossa explanação, convidar mais gente. Temos muitas pessoas nos ouvindo aí, tem sido bastante jóia essa jornada, essa caminhada. Nós aguardamos seu contato, você pode entrar em contato conosco aí pelo Instagram, entendes _ que estás lendo, pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, tem o nosso contato aí se você quiser nos dar um retorno sobre como essa mensagem tem chegado até você, beleza? Então nós podemos muito bem acreditar que foi com o coração profundamente agitado que Moisés, atordoado com as notícias que ele acabara de receber, ele reuniu-se com o seu fiel assistente ali e o mais rápido possível ele desceu as encostas rochosas da montanha. Grande era o contraste entre as coisas celestiais, nas quais por 40 dias e 40 noites seus olhos se banqueteavam ininterruptamente, e as cenas que agora ele testemunharia. Mesmo a luz do dia comum, dificilmente poderia parecer estranha para ele emergindo do seu êxtase ali. O seu aspecto corporal também seria consideravelmente alterado, mas em seu espírito há uma energia acumulada, produto de seu longo arrebatamento ali, que só precisa da visão do pecado de Israel para acender no terrível calor da ira. Veja que a jornada de descida ela foi silenciosa. Moisés se abstém de se comunicar com Josué a respeito da notícia que ele recebeu. Ele está absorto em seus pensamentos agora, pensando sobre tudo aquilo. Assim que se aproximam do acampamento, ele escuta os sons de folia ali, de festa. E mesmo Moisés, no entanto, não está preparado para o espetáculo que se apresenta, pois seguindo a descida, alguma curva na estrada finalmente coloca diante de seus olhos toda aquela cena de loucura. As tábuas do testemunho estão em suas mãos, mas estas, em sua ira ardente, ele agora se afasta e as quebra em pedaços nas rochas. Veja aí no versículo 19. Um ato de indignação, mas também simbólico da quebra da aliança de Deus com o povo. Daquela aliança, as tábuas de pedra era tudo o que restava, e despedaçá-los foi o ato final que representava a ruptura. Depois nós vemos a destruição do bezerro. Voltando ao acampamento, Moisés encerrou rapidamente aquelas orgias ali do povo, e ele teve pouca dificuldade em restaurar a ordem. Seu semblante, resplandecente de raiva, exibindo todos os sinais de tristeza, surpresa e horror, causou desânimo imediato nos malfeitores. Ninguém, aparentemente, teve coragem de resistir a ele. Os idólatras esgueiravam-se com pressa culpada para suas tendas, ou ficavam paralisados de medo, enraizados no local em que ele os havia descoberto. Ele, por sua vez, tomou medidas imediatas para livrar o acampamento daquela abominação visível.
Ele tomou o bezerro que eles haviam feito, queimou no fogo e o moeu em pó, e o derramou sobre a água e falou: agora vocês bebam. O que poderia ser mais humilhante para esses idólatras do que ver seu Deus moído em pó e seu pó transformado em uma mistura nauseante, que depois eles foram obrigados a beber. Mas não é este o fim de todo pecado. Os instrumentos do nosso castigo, do nosso pecado, os instrumentos do nosso pecado, eles se tornam os instrumentos do nosso castigo. Nosso pecado se transforma em amargura. O brilho dourado pelo qual ela nos atraiu de início desaparece rapidamente e vai terminar em humilhação e degradação. Porque o bezerro foi assim reduzido a pó e dado aos israelitas para beber. Não foi um mero ato de vingança da parte de Moisés, não. Não foi uma ação precipitada de sua raiva, foi uma justa retribuição por um grande pecado. Foi um método deliberadamente adotado de marcar ídolos e idólatras com a impressão do julgamento do Todo-Poderoso. Pecado e retribuição andam juntos. Nós recebemos as coisas feitas no corpo. Lá em 2 Coríntios 5,10 diz: é do corpo que nós vamos colher o que nós semeamos. Por mais amarga que fosse essa humilhação, não era o todo. Foi apenas a marca, meus queridos, colocada sobre a ação por Deus, que disse àqueles que a cometeram que deveriam cumpri-la e estar preparados para comer do fruto de suas ações. E mesmo assim, a amargura e a humilhação decorrentes dos pecados nesta vida não esgotam a sua punição. Eles alertam para o pior castigo no mundo vindouro. Então Moisés se dirige a Arão e as suas palavras são severas. O que este povo te fez? Versículo 21. Arão, por sua vez, é depreciativo e humilde. Ele tem medo da ira de Moisés. Ele se dirige a Moisés como meu Senhor e começa a dar desculpas. As suas desculpas, elas são típicas e merecem consideração. Veja que ele recorre ao velho argumento tão antigo quanto Éden, de que a culpa do seu pecado recaiu sobre outra pessoa e não ele mesmo. Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo, eles lá, estão empenhados em fazer maldade, pois me disseram, etc, etc. Versículos 22 a 24. É como dizemos, a velha história de todos os malfeitores. Não fui eu, na verdade não foi. Foram aquelas pessoas más que me fizeram fazer essa maldade. É a desculpa fraca e infantil de todos os que, tendo sido tentados ao pecado ou tendo caído nele por sua própria culpa, não têm a honestidade ou a masculinidade de fazer imediatamente uma confissão franca de sua culpa. Não é um fundamento que será considerado válido no dia do julgamento. Todos, mais ou menos, estão conscientes da pressão exercida sobre eles por suas próprias circunstâncias. Provavelmente Arão teria insistido que se ele não tivesse cedido, as pessoas o teriam matado. Então Moisés teria respondido: deixe que eles o matem. Melhor 1000 vezes que eles o tenham matado do que você ter sido o meio de levar Israel a esse grande pecado. No entanto, quantas vezes a mesma espécie de desculpa é encontrada? Eu não pude evitar. Foi a circunstância, a necessidade na minha situação. Eu fui levado pelas circunstâncias, eu não tive culpa. Se a primeira desculpa de Arão foi ruim, a segunda foi pior. Simplesmente aconteceu. Ele colocou o ouro, pobre homem, no fogo e saiu um bezerro. Era um tipo de explicação que não explicava nada. No entanto, há um paralelo preciso com as pessoas que atribuem, digamos, a sua sorte, ao acaso, ao destino, o que acontece com eles. Então veja agora o julgamento e a misericórdia, capítulo 32, versículo 15 ao 35. A descida de Moisés é um emblema
da entrada da lei a um mundo de pecado, do versículo 15 ao 29. Primeiro, ele veio com tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. A origem divina e as reivindicações da lei ainda são atestadas por sua própria natureza e pela consciência do homem. Segundo, ele foi recebido pela exibição de pecado grosseiro e desafiador. A lei, ela não vem para um povo esperando receber o conhecimento da vontade de Deus, mas um povo ocupado com sua idolatria e quebrando o que eles já sabem ser a vontade de Deus. As tábuas quebradas, elas declaram que a aliança de Deus e com Deus está quebrada. E isso ainda é mostrado na retirada da palavra de Deus do pecador. Ela não é compreendida. Embora segurado na mão, um véu é desenhado entre a alma e ela. É colocado ali uma separação. A morte espiritual, o racionalismo, a infidelidade, hoje, são sinais da aliança quebrada de Deus. A queima do ídolo, etc. A lei quebrada representa também uma profecia. E a matança dos idólatras ali, persistentes e teimosos, mostra que em relação ao pecado, o lugar da festa torna-se o lugar da morte. O pânico estava no acampamento. Os idólatras permaneceram como haviam sido levados em suas orgias culposas. O pecado deles tinha sido de natureza hedionda demais para admitir que fosse ignorado sem uma punição severa. Veja que a lei, ela é justificada. A vingança, ela é tomada pelo dano oferecido à majestade de Jeová. E por mais severo que seja o dever, o mediador, ele não hesita em dirigir-se imediatamente à execução daquela sentença. Ele parou no portão do acampamento e disse: quem está do lado do Senhor, deixai-o vir a mim. Versículo 26. Isso deve ser entendido como significando não quem está disposto a estar do lado do Senhor agora, mas quem se mostrou do lado do Senhor durante essa recente apostasia. O lado do Senhor, embora por um tempo impopular, ele prova no final ser o lado da honra, da segurança e do conforto. A fidelidade terá a sua recompensa final. Todos os filhos de Levi se ajuntaram a ele. Os levitas, como tribo, parecem ter sido menos implicados na idolatria do que o resto do povo. O texto, no entanto, ele não proíbe a suposição de que indivíduos de outras tribos também tenham saído e vindo e atendido ao chamado de Moisés. Colocou a fidelidade de Levi em um teste terrível. Assim diz o Senhor Deus de Israel: põe cada um a sua espada ao seu lado, etc. Versículo 27. Na obra de executar da vingança de Jeová, os levitas deveriam consagrar a si mesmos. Versículo 29. Eles deveriam se dedicar, eles deveriam ser atuados no que faziam por puro zelo pela glória de Deus. Eles deveriam obedecer ao pé da letra a ordem que ele lhes dera. Os levitas mostraram um zelo inabalável no trabalho que lhes foi confiado. Por seu zelo nisso, em outras ocasiões, como em Deuteronômio 33:8, eles reverteram a maldição que estava sobre sua tribo e conquistaram para si grande honra e bênção. Em particular, eles ganharam o privilégio de servir no santuário. No versículo 28 diz que eles mataram 3.000 do povo. O número de mortos era afinal pequeno em comparação com todo o povo. Provavelmente, apenas os líderes e os principais instigadores da revolta foram mortos, com aqueles que ainda mostravam disposição para resistir. Aqui é uma revelação de como o pecado causa morte. Observe que, apesar do grande zelo nessa ocasião, os levitas estavam entre os que posteriormente foram excluídos de Canaã por incredulidade. E esta, meus queridos, é uma circunstância marcante. Por quê? Porque ela mostra como aqueles que pensam que estão de pé precisam cuidar para que não caiam.
Isso nos lembra que um ato heróico de serviço não é suficiente para ganhar para nós o reino de Deus. Nós somos feitos participantes de Cristo se mantivermos o princípio de nossa confiança até o final. E isso pode sugerir-nos também que muitos dos israelitas que falharam sob o julgamento posterior e assim foram excluídos de Canaã, perdendo assim a herança terrena. E esses pontos a seguir sugerem que um tratamento prático da passagem, que na guerra entre o bem e o mal, a necessidade de tomar um lado. Não tem como ficar em cima do muro. Ou estamos de um lado ou estamos de outro. Algum lado nós temos que tomar. Não estar do lado do Senhor é estar do lado de seus inimigos. É nosso dever escolher o lado do Senhor. De que lado você está? Eu espero que também do Senhor. A gente se encontra no próximo episódio, ainda nesse capítulo. Nós vamos continuar meditando sobre essa cena, sobre essa idolatria, sobre tudo o que aconteceu. E será mais um momento de bastante aprendizado. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.